Eu sou o Cado Braga, fundador da TEIA Inovação Consciente. Sou educador, fiz sociologia, mas a educação me pegou desde o primeiro ano de faculdade. Faço parte do grupo de educadores do Google aqui no Brasil, desde a primeira turma, já são 3 turmas. E atualmente eu trabalho, além de lecionar num projeto social lá em São Paulo, que chama São Mateus em Movimento, fica na Zona Leste, extremo leste de São Paulo, lá eu dou aula de letramento digital e robótica, mas pela TEIA eu faço consultoria. É inegável falar da tecnologia dentro da educação. Só que ao mesmo tempo a gente precisa falar da tecnologia que nos é útil, né? Que eu acho que o que está pelo futuro na educação é um movimento maior de territorialização dessa tecnologia. Não se trata apenas de inserir uma tecnologia em qualquer contexto, mas de conseguir mapear dentro desse contexto quais são as tecnologias que melhor se adaptam. Então, assim, eu tenho experiência de trabalho em comunidade indígena, quilombola, periférica, ou seja, não é toda a tecnologia que vai servir para todo lugar, seja por capacidade de investimento, seja por letramento digital das pessoas. Então, eu acho que o futuro é a gente conseguir ter é um conceito que eles chamam de glocal, que ao mesmo tempo que é global, é local. Então a gente conseguir olhar o território onde a gente atinge e com a cabeça no mundo, né? Então que a gente fique atento nos paradigmas de inovação que existem no século XXI, mas que a gente traga para a realidade, com o pé no chão. A base desse pensamento, ele vem do Michel Foucault, no seu livro Vigiar e Punir, onde ele coloca a relação que existe entre presídios, manicômios, prisões e escolas. Isso tudo porque existe uma relação semiótica de poder, né? Então, por exemplo, quando um professor normal, né, numa aula tradicional, está dando aula, os alunos estão todos perfilados e o professor é o único em pé. Isso é uma relação semiótica de poder. Por mais que o professor fale, se alguém quiser me interromper, pode levantar a mão para interromper. Eu quero ver interromper. Porque é difícil, justamente porque todos os alunos estão padronizados, nisso eles se sentem menos como indivíduo e mais como grupo, enquanto o professor é aquele que está individualizado. Para não me alongar muito, eu acho muito interessante a gente observar a semiótica de poder, porque isso mostra como a linguagem também é política. Como a forma como eu aparento, a forma como eu trago o conteúdo para dentro de sala de aula, a forma como eu organizo a minha sala de aula é política. E esse pensamento, como você falou, da contravenção, ele me veio porque o José Pacheco, que é um dos maiores educadores vivos, ele fala que existem 2 tipos de educador. O educador por amor, que é aquele que ama a sua função e desde criança quer ser educador, e o educador pela vingança, que eu me identifico, que muitas vezes é aquela pessoa que teve um péssimo processo enquanto aluno e começou a querer virar educador para transformar esse projeto. Então eu acho que eu trago um pouco dessa vingança em mim, de querer mudar o processo pedagógico do jeito que ele foi posto para mim e do jeito que ele é posto tradicionalmente. Eu acho que isso não quer dizer um descarte completo da aula tradicional, mas é necessário um momento de mudança e essa mudança não será completa se não ouvir o estudante. A melhor aula é aquela aula que é coletiva, que o professor também, e eu como professor sei desse peso, o professor não terá o peso completo de ensinar todo mundo, mas a troca, o professor vai ser o mediador, onde a troca vai fazer o conhecimento surgir. Primeiro, para incentivar, é pensar que mar tranquilo nunca fez bom marinheiro, né? Então, é instigante estar nesse momento. E outro ponto, e eu falo isso enquanto professor, né? Porque eu acho que muitas pessoas que vão debater educação, muitas vezes não são da área. É legítimo? É por um lado, mas por outro lado falta aquela pessoa que tem o chão de sala, que é como os professores falam, né? Que tem a mão suja de giz para poder falar, né? Então, sobre isso eu acho que dentro da sala de aula a gente confronta sempre o passado e o futuro, porque o professor traz os conhecimentos que ele adquiriu, os conhecimentos dos últimos séculos, ele traz isso para os alunos. Só que os alunos terão de resolver os problemas do futuro. Ou seja, nós formamos pessoas para uma terrível incógnita, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Óbvio que existem previsões, óbvio que a gente pode analisar dados para tentar ter o mais próximo de uma previsão. Mas cabe ao professor sintetizar o passado para apresentar o presente
E cabe ao estudante entender o presente sintetizado pelo passado para resolver os problemas do futuro. Então, por mais que não pareça muito tranquilizante, eu acho que é ter paz em meio ao caos. É entender que o processo pedagógico é um processo dialético e diacrônico, onde nunca se terá completude, porque a gente ensina o aluno para um problema que a gente não sabe ainda qual é. Então, esse passado, presente e futuro. A educação é uma grande encruzilhada. A cultura maker, em tradução livre, é a cultura do fazer. Então, quanto mais a gente conseguir trazer aulas práticas, mão na massa, e ela inverte o significado da aula tradicional, que é aprender para fazer, e na cultura maker a gente faz para aprender, que é o que chamam hoje em dia de educação construcionista. Então, uma educação que se baseia na construção para conseguir a aquisição de conteúdo. Isso eu acho que é uma ferramenta inegável da educação, né? A aula prática e o fazer para aprender. Por outros lados, eu acho que a gente tem uma série de ferramentas, como as ferramentas Google para a educação. Eu faço parte do grupo de educadores Google, mas não só por isso. São ferramentas gratuitas, são ferramentas de colaboração, que em si trabalham a colaboração. Então eu acho que isso é um ponto que auxilia bastante os alunos, colocarem ele em contato. O ensino híbrido, as metodologias ativas, que são um conjunto de metodologias que foram, foram organizadas para serem dispostas aos professores, mas que, como eu digo da cultura maker, são metodologias que são utilizadas. Às vezes um professor que é do interior, aqui do Piauí, ele vai falar, putz, mas é tão longe isso que esse cara está falando. Então eu convido esse professor à reflexão. Será que é realmente longe? Será que você não faz uma aula mão na massa? Será que você não faz o que lá nos Estados Unidos colocam como Problem-Based Learning, ou seja, aprendizagem baseada em projetos ou em problemas também? Será que esse professor lá do interior do Piauí, ele não faz isso? Então acho que se trata de um processo de empoderamento dos professores, deles entenderem que muitas das novas tecnologias, das novas metodologias, nada mais são do que organização de algo que já existe na prática docente. Todo professor, ele dorme atualizado e acorda desatualizado. Então é entender que docência é um processo de constante pesquisa, de constante estudo. Como que a gente pode querer que os nossos alunos estudem se a gente não está em constante aprimoração de conhecimento, né? E entender que uma visão que eu pego do Paulo Freire é que o conhecimento se dá em partilha. O conhecimento ele se dá através da troca. Não é o professor que tem o peso de ensinar o outro, porque a aprendizagem nasce dentro de si. Como que eu posso falar que um aluno meu aprendeu alguma coisa? O aluno pode me falar o que ele aprendeu. Ou seja, não cabe a mim ter esse peso nas costas de que eu devo ensinar. Eu devo mediar para que o conhecimento emerja do meio da troca entre os alunos. Considerando o hibridismo da educação entre o digital e o presencial, eu acho que primeiro é necessário um mapeamento da estrutura. Ou seja, para a gente usar uma tecnologia digital dentro de qualquer estrutura que seja, a gente primeiro precisa ver qual é a estrutura dessa escola, qual é a potência do sinal, se tem sinal, cobrar do poder público, que tenha sinal dentro da escola, que capacite os professores. Isso é uma função para o aprimoramento que é irrefreável. O que está acontecendo na educação é o que está acontecendo no planeta. Existem mudanças que nada vai conseguir barrar. E cabe então ao poder público conseguir estar a par disso para municiar os professores, formar os professores e dar estrutura para as escolas. Para a gente pensar numa colaboração entre trabalho tecnológico e presencial para uma formação pedagógica, né? Nem para uma formação pedagógica, mas para uma experiência de ensino-aprendizagem, é necessário que a gente territorialize e bote o pé no chão num ponto assim. Usar tecnologia não necessariamente quer dizer usar a tecnologia de mais elaborada, mais cara, o que há de ponta no mercado. Entender que as tecnologias básicas
muitas vezes tem um poder grandioso. Usar uma ferramenta do Google, onde as pessoas podem colaborar no mesmo documento, às vezes vai fazer um trabalho muito melhor do que você ter um drone. Entendeu? Acho que o primeiro ponto é você entender o que justifica o uso dessa tecnologia. Se por um lado, aquela tecnologia só está aparecendo para substituir algo que seria físico, por exemplo, eu quero um computador por aluno, porque aí os meus alunos vão anotar no computador. Você está fazendo uma substituição vazia. Então, assim, o que a tecnologia pode te trazer para dentro da sala de aula, de maneira que sem ela não seria possível? Então, qual é a potência que a tecnologia pode te trazer? E lembrando sempre do pé no chão. O Paulo Freire ele fala que a cabeça pensa onde o pé pisa. Quando a aprendizagem tem significado, o aluno se vê. Hoje eu fiz um exercício onde foi dado pelos professores que o que a educação mais precisa é empatia. Ou seja, a gente precisa de uma educação mais empática, onde o estudante consiga se ver na aula. E não simplesmente replicar conteúdos, mas se ele conseguir se ver, a educação vai estar voltando à função social da escola. A escola não nasceu para formar pessoas para o vestibular. A escola nasceu para resolver os problemas do cotidiano, para conseguir formar os jovens para os problemas do futuro. Essa é a função social da escola. Então acho que esse movimento de tecnologia, cultura maker, ensino híbrido, na verdade, é um constante processo de resgate e inovação. Muita gente só olha para a inovação, mas eu acho que é muito importante a gente olhar para o que resgata. A gente está tentando resgatar o que é a escola de verdade, o que é a função social da escola, qual é a função da escola dentro da sociedade para formar os jovens hoje para um futuro. Um livro que está cada vez mais necessário, eu acho que para a gente entender o nosso tempo, é O Admirável Mundo Novo, do George Orwell, porque existia essa dicotomia, né, entre o George Orwell e o Huxley. Enquanto o Huxley falava que a sociedade seria filtrada por uma informação totalizante, as pessoas ficariam reféns dessa informação, o George Orwell falava que a gente seria, pelo contrário, inundado por várias informações e não saberíamos o que é verdade. Então, em tempos de pós-verdade, retomar o 1984 e O Admirável Mundo Novo, eu acho que são livros essenciais para entender o presente. Eu acho que futuro visível é você ter a cabeça no mundo e o pé fincado no chão. Eu acho que o futuro visível é você entender que a tecnologia não é totalizante, mas ela deve ser territorializada. É entender que a melhor tecnologia é aquela que melhor serve para você. É entender que a educação, muito mais do que uma formatação para estudantes entrarem no vestibular, é uma formatação para a vida, por um futuro que nós não conhecemos. Então, o futuro visível da educação, eu acho que é a educação retornar à sua função social, que é formar com vias do passado o presente para um futuro incerto.